Corinthians vai entrar totalmente desfalcado na partida de amanhã contra o Santos. E o Timão está muito próximo de fechar com o volante Cuéllar. Você vai acompanhar todos os detalhes aqui neste vídeo. E o Timão também encaminha já a venda do atacante Pedro para o Arsenal. E você vai entender todos os detalhes dessa negociação logo após a vinheta. Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizado. Pessoal, de antemão gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o seu like, é muito importante, é de graça e me ajuda muito. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações importantes sobre Cuéllar e sobre a possível venda do atacante Pedro para o Arsenal, ainda agora na abertura da janela. Pessoal, gostaria de falar também para você que quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, tem um comentário fixado, o primeiro comentário deste vídeo, com o número de telefone. Você adiciona esse número lá, chama o corintianeiro que eu te adiciono no grupo. Pessoal, não dá para iniciar o vídeo sem falar da importante partida que o Corinthians tem amanhã diante do Santos. Por que é importante? Porque o Corinthians está a uma posição da zona de rebaixamento e a diferença é de apenas um ponto. Vamos enfrentar um adversário que não é um adversário direto, porém um adversário também que está bem abaixo. O Corinthians tem 9 pontos e o Santos tem apenas 13. Do campeonato também é um dos times mais fracos. O Santos não vem conseguindo desenvolver uma boa partida já faz tempo. E existem vários fatores que estão contra nós. Primeiro, que vamos jogar fora da Neoquímica Arena. Segundo, são os desfalques. O zagueiro Murilo, por exemplo, já é um grande desfalque para essa partida. O zagueiro não fez o jogo treino, o zagueiro não treinou hoje e não vai para a partida amanhã devido a uma forte infecção de garganta. Outro desfalque que o Corinthians vai ter é o zagueiro Bruno Mendes, que está com a seleção do Uruguai, que inclusive joga hoje. O Corinthians também não terá o seu principal meia ofensivo, que é o Renato Augusto, que segue no departamento médico com a panturrilha contundida, tá? No último jogo aí o Renato Augusto contundiu sua panturrilha. Pessoal, o Corinthians já está um bom tempo sem jogar. O que nós vemos? Qual foi o retrospecto? Um time bem abatido, aquilo tudo que nós já sabemos. Um time que não chuta ao gol, um time que não cria, um time que não tem pegada, um time sem condicionamento físico. É um time sem muitas coisas, vamos dizer assim, né? E o Corinthians teve um bom tempo para treinar. O que nós esperamos é um time competitivo, é um time que agride, é um time que chuta ao gol, é um time que marca em cima, é um time que morde, não um time passivo, um time covardado, um time que joga por uma bola, que fica lá atrás esperando o adversário. Então, o Corinthians teve tempo para treinar, teve tempo para se condicionar, teve tempo para arrumar um padrão tático. Esperamos que amanhã, a partir das 8 horas, o time mostre alguma diferença. Porque até a abertura da janela no dia 3, ainda tem um tempo. Então vamos fazer alguns jogos até lá. E até lá, se a gente não apresentar uma melhora, a gente pode comprometer demais o Corinthians. Então, jogadores, Vanderlei Luxemburgo, por favor, jogai por nós. Porque é o que estamos esperando e não está acontecendo. Mas comentem aí, fiel. Aqui no canal do Corintianeiro, eu respondo todos os comentários sem exceção. Quem é inscrito do canal sabe, não importa, eu respondo todos. E sou eu que respondo, não é terceiros, tá? Pessoal, agora, notícia super importante que eu gostaria de trazer para vocês aqui é sobre o Cantillo. O Corinthians que está negociando o Cantillo com o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno, porém existe uma divergência aí. O Cruzeiro quer o Cantillo por empréstimo até o final do ano. Ok? Ok. É bom para o Corinthians emprestar? É. O Cantillo ganha seus 250 mil a 300 mil reais? Ganha. É um bom empréstimo? É. Vai aliviar da folha salarial? Vai. Porém, se o Corinthians emprestar para o Cruzeiro até o final do ano, o jogador sai de graça, porque o contrato dele acaba no final do ano. Então o Corinthians quer vender o Cantillo. Só que não é uma peça fácil de vender.
Cantillo aí vem em decadência, o Cantillo vem caindo de produção. Cantillo que foi contratado pelo Júnior Barranquilla na época do treinador Thiago Nunes, que fez a final da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense e que jogou muita bola e que estava jogando muita bola. Aliás, o Cantillo fez bons jogos para o Corinthians. Cara, na realidade eu não acho o Cantillo um ruim jogador. O Cantillo é um cara que não erra passe, só que é um cara que oscila muito, um cara que joga bem uma partida, joga mal 3, depois joga bem de novo, um cara que não dá para contar. Então a negociação ela é bem-vinda, porém está nesse impasse. O Corinthians quer vender e o Cruzeiro quer emprestar. Se for para o cara ficar parado no Corinthians sem jogar, empresta. Empresta. Por quê? Você empresta o atleta para o Cruzeiro, pelo menos você alivia de sua folha salarial aí 300 mil reais. Ah, mas aí eu quero vender, senão ele vai sair de graça. Vai sair de graça de qualquer jeito, ninguém vai comprar o Cantillo. Uma porque ele não joga, ele não se valoriza, quem vai comprar um jogador que não joga? Só o Corinthians faz isso. Só o Corinthians compra o Luan que não joga, o Júnior Moraes que não joga. Nenhum outro clube é bobo. Então nenhum outro clube vai comprar o Cantillo. Empréstimo interessa a vários clubes, por quê? Você está emprestando o jogador, o clube está arcando somente com o salário. É uma aposta, porque vai que dá certo. Agora a compra em definitivo é outros 500. Então o Corinthians negocia o Cantillo, quer vender o Cantillo, mas está nesse impasse com o Cruzeiro, de empresta ou compra. Comentem aí, fiel, porque a sua opinião aqui no canal, já disse, é de grande valor para nós. Pessoal, agora informações importantes sobre o Cuéllar, tá? Antes de trazer a notícia final sobre o Pedro. O Cuéllar é o seguinte. Eu já tô até cansado de falar do Cuéllar já, cara. Vou ser sincero para vocês, mas eu tenho que atualizar vocês. O Corinthians nunca desistiu do Cuéllar, tá? Então não vem que muitos aí, eu não vou nem citar nome, vem com miguezinho, com cortina de fumaça. O Corinthians estava negociando com o Cuéllar, aí o Al Hilal pediu muito, o Corinthians afastou. Aí o Cuéllar veio correndo atrás do Corinthians, pedindo pelo amor de Deus para o Corinthians negociar. Nada, é porque deram a notícia que o Corinthians não ia negociar mais com o Cuéllar, aí de repente esquentou de novo e falou, não, mas esquentou porque o Cuéllar procurou o Corinthians. Pessoal, Cuéllar e Corinthians nunca pararam de negociar. Desde o início. Isso é cortina de fumaça, por causa que tem gente que dá informação errada, depois vem com cortina de fumaça. O Al Hilal sempre foi claro. O Cuéllar é titular. Porém, Corinthians, estamos com um novo treinador que está chegando e vamos buscar volante no mercado da bola. E os volantes que o Al Hilal busca não é igual nós. É o clube mais rico da Arábia. É volante de nome. Inclusive trouxeram agora lá até esqueci o nome do volante lá, em torno de 60, 70 milhões. É Rubens alguma coisa. Rubens Neves, acho que é isso. O cara joga muita bola. Com a contratação dele, o Cuéllar perdeu espaço e o treinador liberou para negociar. Mas o Corinthians nunca deixou de negociar. O Corinthians sempre aguardou o Al Hilal. O Al Hilal falou, Corinthians, aguenta aí, se eu contratar o fulano, eu negocio o Cuéllar. Acontece que o Al Hilal já baixou o preço do Cuéllar por 2 vezes e o Corinthians não efetivou a compra. Porque negociar é muito fácil, mas ir lá e arcar é outras coisas, cadê? O Al Hilal já baixou, o Corinthians não comprou até agora. O Corinthians está esperando abaixar mais, né? Esse que é o grande problema de você negociar com um clube que é multimilionário. O Al Hilal é o clube mais rico da Arábia. Os caras estavam tentando contratar o Messi há pouco tempo. Eu trouxe no vídeo passado. Só contratam estrelas. Estão invadindo o mercado europeu, trazendo grandes estrelas para a Arábia. Os caras têm muito dinheiro, os caras lidam com petróleo, velho. Então não é qualquer oferta que você vai iludir o cara. Você vai iludir os representantes do Al Hilal. Não é qualquer oferta. Não é, vai, cara, divide o Cuéllar aí pra mim 300 vezes. Com eles não existe isso. Então, se o Corinthians quiser comprar o Cuéllar, eu acredito que o Corinthians não compra por menos de 3 milhões de euros. O Al Hilal aí vai chegar no máximo a 4, 5 milhões de euros. Se não comprar, deixa o cara encostado lá. Para eles, tanto faz. Então, aí eu acredito que o Cuéllar vai sair pro Corinthians aí em torno, no mínimo, aí de 30 milhões de reais. Se o Corinthians quiser comprar o volante.
Tá, pessoal? Então a situação do Cuéllar é essa. O Al Hilal abaixou, o Al Hilal aceitou negociar, coisa que era diferente antes. O Cuéllar está próximo do Corinthians sim, porque o Corinthians vai chegar na oferta que o Al Hilal quer, e o Cuéllar será o segundo reforço do Corinthians ainda nessa semana, tá, pessoal? Vocês podem esperar aí que teremos novidades nessa semana ainda. Tá muito avançado, o Corinthians vai pagar, eu acho que não vale. Um jogador que vai fazer 31 anos ainda esse ano, não vale essa bala toda aí de 30 milhões, mas o Corinthians vai chegar no preço que o Al Hilal quer, está muito próxima a negociação entre Al Hilal e Corinthians, porque entre Cuéllar e Corinthians já está tudo certo, tá, pessoal? Então a notícia atualizada, o que tem de mais atual do Corinthians hoje é isso, tá, pessoal? Estou transferindo bem as notícias? Estão captando bem? Então é por isso que é importante você deixar o seu like, porque aqui a gente transfere a notícia para vocês com a maior transparência possível. E agora vamos à última notícia sobre o atacante Pedro, de apenas 17 anos do Corinthians. O presidente do Willian Monteiro Alves teve uma reunião recente agora com o Edu Gaspar, representante do Arsenal. O Edu Gaspar trabalha no Arsenal, tá, pessoal? Não sei se ele é diretor, o que ele é. Ele trabalha lá no Arsenal, representante do Arsenal. O Arsenal quer o Pedro, certo? Vai fazer uma proposta oficial. Até o presente momento não existe proposta. Estão apenas conversando, vendo a situação do jogador, se o jogador quer ir para a Europa, como eu trouxe aqui, a vontade do jogador é predominante em qualquer negociação. Então, existe sim o interesse do Arsenal e a proposta será oficial a partir do dia 3 de julho, que é aí que vamos descobrir valores, tá? A questão é, o Corinthians está louco para vender o Pedro. Não é pouco não, ele está louco para vender o Pedro. Por quê? O clube tem que fazer 100 milhões em vendas. Essa é a perspectiva. Para quitações de contas, para contratações. A expectativa do clube para balanço financeiro no final do ano, que tem que fazer todo ano, é 100 milhões de vendas. E agora só fez 16 milhões de vendas, que foi com o Lucas Piton. Só. Não vendeu mais ninguém. Então o Corinthians está louco para vender o Pedro. Eu só espero que venda por um preço justificável ao talento do atleta. Ele tem apenas 17 anos, é uma criança, galera. O cara nem de maior é. Então o Corinthians tem que trabalhar o jogador, tem que valorizar o atleta, tem que vender por um preço que quando você escuta o valor, você chega a arrepiar, cara. Foi assim com o Hendrick do Palmeiras, foi assim com o Vitor Roque. Os caras saem daqui valorizadíssimos, porque é só o Corinthians que vende seus atletas a preço de banana, cara. O Corinthians é horrível na arte de negociação. E o que nós esperamos é transparência, porque a gente nunca sabe o real, nunca sabe o que acontece. O Yuri Alberto, a gente foi descobrir que o Corinthians negociou um monte de jogador só depois de muito tempo. Que a gente deu praticamente o Mantuan de graça, o Robert Renan de graça, o Ivan goleiro de graça, o Duqueiroz saindo agora. O Corinthians negociou um monte de jogador por 50% do Yuri Alberto. E não teve transparência nenhuma. Nós torcedores, nós criadores de conteúdo, até os informantes das grandes televisões brasileiras foram descobrir bem depois sobre a real negociação do Corinthians e do Yuri Alberto. Então, que seja transparente para a gente ver como que o Corinthians vai negociar esses valores com o atacante Pedro. Mas que vai vender, vai, pessoal. Isso aí vocês podem ter certeza absoluta. Que o Corinthians vai vender o Pedro, isso vai. O Corinthians tem que vender 100 milhões em atletas. E o Pedro, assim como o Murilo, está cotado para vender sim. E o Corinthians não vai segurar se vir uma proposta boa do Arsenal, que eu acredito que vai vir. O Arsenal está soldando o Pedro já faz muito tempo. Mas o que eu queria trazer para vocês de notícia aqui, pessoal, que quando eu fiquei sabendo, eu fiquei assim, pasmo, eu não acreditei. E eu nem sei o porquê. Vocês acreditam que o Zenit do Yuri Alberto que nós contratamos, tem a preferência de compra do atacante Pedro? Você sabe? Não, comentem aí. Comentem aí, fiel. Vocês sabiam que o Zenit tem preferência pelo atacante Pedro? Se o Arsenal ligar lá e falar assim, ó, eu quero pagar aí 200 milhões no Pedro.
Corinthians tem que ligar pro Zenit. Zenit, o Arson quer pagar 200 milhões no Pedro, cara. Você vai querer pagar mais? Aí se o Zenit falar, não quero, pode fechar, o Corinthians vai lá e fecha. Cara, Corinthians, eu quero saber o que aconteceu, que eu não sei ainda, que o Zenit tem a preferência do atacante Pedro. O que o Corinthians fez dessa vez? O que o Corinthians negociou? O que aconteceu? Porque o Pedro não tem nenhum vínculo com o Zenit. O que aconteceu que o Zenit tem a preferência do atacante Pedro? Revelem pra gente, diretoria. Eu não sei, cara. Se alguém souber aí, tá? Alguns comentários aí são de grande relevância no nosso canal, tá, pessoal? Comentem aí. Por que o Zenit tem a preferência de compra do atacante Pedro? Pessoal, mas então é isso. As notícias do Corinthians que eu queria passar para vocês hoje foram essas. Os nossos desfalques. O Cuéllar que está praticamente tudo certo, tá, pessoal? Com o Corinthians, tá? A venda do ataque do Pedro. Todas essas notícias que eu passei para vocês, espero que tenham passado da melhor forma possível, com a maior transparência possível que vocês merecem. Então as notícias do Corinthians de hoje foram essas. Muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!